Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda. Este espaço é para falarmos sobre os seres humanos, os animais e o ambiente que nos rodeia. Eu sou Silene Barreto e esse é um novo episódio do podcast Benditos Seres. Curta, indique para alguém, nos siga nas redes sociais, deixe sua sugestão para qual tema gostaria que comentássemos. Hoje eu tenho a honra de trazer aqui duas Anas. Ana Cláudia e Ana Elisa. Oi, Sil. Boa tarde. Boa tarde, gente. É um prazer estar aqui com você hoje, sim, uma honra. O prazer é todo meu, duas excelentes profissionais e que têm a honra que foram minhas alunas também. Recentemente, né, Si? Há pouco tempo a gente saiu dessa etapa da vida. Eu ainda recebi privilégio duplo, porque eu fui aluna e orientanda do TCC. Foi? Então, eu não sabia. Que bom, eu fico muito feliz. Vamos lá, vamos mostrar um pouquinho sobre vocês. Quem é Ana Cláudia? Quem é Ana Elisa? Então, meu nome é Ana Cláudia, prazer para todo mundo. Eu tenho 26 anos, sou médica veterinária, me formei aqui em Montes Claros, na FUNORTE, fui aluna de Si e hoje eu trabalho na área de pequenos animais, de cães e gatos, e estou especializando em duas áreas. Faço especialização em odontologia veterinária em São Paulo e estou me pós-graduando também em clínica médica e cirúrgica de cães e gatos em Belo Horizonte. Mas, na verdade, o meu foco maior realmente é na parte odontológica. Boa tarde para vocês também. Eu sou a Ana Elisa Soares. Formei também na FUNORTE. Eu era caloura de Ana Cláudia. Fizemos amizade na faculdade no decorrer, né, do curso, aluna de Si. Formei e estou agora me especializando também em clínica médica e cirurgia, porque assim, não tem como você ser veterinário de pequenos sem fazer essa pós-graduação, ela é essencial. E agora eu estou me especializando também em São Paulo, mesma pós-graduação, mesma faculdade, a Anclivepa. Eu estou me especializando em ortopedia e neurocirurgia. É uma paixão que eu descobri caminhando dentro do hospital veterinário, né? Eu tenho uma curiosidade, né? Assim, a gente sempre fala que todo veterinário, a gente parte do pressuposto que a gente gosta muito de bicho. Uhum. Mas não é só gostar de bicho. Então, eu queria que vocês comentassem um pouquinho como foi que a medicina veterinária entrou na vida suas. Então, isso é uma coisa que até na época da faculdade eu sofri bullying por conta disso. Não, brincadeira. Mas assim, acabava que os alunos me zoavam muito por conta disso. Porque tem gente, e desde quando eu era pequeno, minha vida inteira, eu sempre quis ser veterinário, sempre quis ser médico, sempre quis ser engenheiro. Comigo não teve isso. Na verdade, a minha mãe, ela montou um pet shop quando eu era muito novinha. Planeta Animal tem uns 15 anos, então foi desde novinha, ela montou o pet shop e aí, na época, no início não tinha veterinário nem nada, era só pet shop mesmo, e aí eu fui tendo o dia a dia ali com animais e tudo mais. E aí depois disso começou com veterinários e tal, e na época do ensino médio eu falo que assim, a gente tem que tomar essa decisão, a gente é moldado para tomar essa decisão de faculdade, talvez muito cedo, né? Concordo. E eu tinha 16, 17 anos, e o que você quer fazer pro resto da sua vida? Sei lá. Não faço a mínima ideia. E aí, na época, eu vou fazer administração, porque meu pai tem uma empresa, então eu vou fazer administração. Aí eu também passei por isso. Aí meu pai, de jeito nenhum, você não vai, tipo assim, você não vai passar pelo que eu tô passando, né? De jeito nenhum, não e tal. Falei, meu Deus. Aí meu irmão fazia odontologia, meu irmão é dentista. Aí eu falei, odonto, então, é uma boa. Porque assim, no início a gente não sabe nem o que a gente tá falando. Então eu falava, odonto. E aí, pode ser, odonto é um curso bom e tudo mais. E aí, minha mãe me deu, Ana Cláudia, você não gosta de cachorro e tal? Por que você não faz veterinária? E na época eu tinha uma cachorrinha, era tudo na minha vida. E eu falei assim, tá aí, vou fazer veterinária. Mas não era assim, desde sempre, a minha paixão era os bichos, não. E aí, na faculdade, realmente... Se tornou uma paixão? Completamente. Completamente. Foi a melhor escolha que eu fiz. Engraçado como que as coisas são, né? Depois de formar, eu comecei a trabalhar com odontologia, que era uma opção antes, só que de animais. Então, assim, foi a melhor coisa que aconteceu para mim. Então, foi assim que eu iniciei. E você, Ana?
Eu, sim, sempre gostei. Tive cachorro desde pequena, minha vida inteira. Aquela coisa de, tipo, proteger os menores, indefesos e por aí vai. Quando eu era criança, brincava, eu era de escolinha, eu era veterinária. Ah, sempre sério? Sempre. Eu era professora, eu era veterinária. E aí, eu fui crescendo de novo. Chegou terceiro ano, o que você quer ser? Veterinária. Sei lá. Ah, não. Não, sei lá o que eu quero ser. Só que é aquela coisa assim, eu tinha muito medo, juro pra vocês, que eu não ia conseguir atuar, conseguir pegar um animal e furar e fazer o que era necessário pra ele. Eu tinha muito medo disso, muito medo. Provavelmente pela, né, imaturidade. E aí eu passei pra primeira turma da FUNORTE de veterinária e passei também em direito. E aí... Ah, você me falou que você cursou Exatamente. uns meses. E aí eu optei, minha mãe queria que eu fizesse direito, eu falei assim, vou fazer direito então, porque eu tenho medo de fazer veterinária. Fui fazer o direito, formei, tô lá e tal, tranquila. Você chegou a formar? Formei em 2014. E agora, o que eu vou fazer da minha vida? Aí eu estava com minha cachorrinha, linda, maravilhosa, minha poodlezinha perfeita, adoeceu. No que adoeceu, o Montes não existia 24 horas. E aí ficou aquela coisa, leva no veterinário, leva no outro, morreu. No que ela morreu, eu falei, eu nunca mais eu passo por isso. Fui estudar, passei no vestibular e fui fazer. Ana, interessante. Tem que falar Ana Cláudia. Ana Lisa, né? A gente já sabe quem é. Mas é interessante, que era até uma das curiosidades que eu tinha, né? Porque eu sabia que você era bacharel em Direito, né? E o que te motivou a ir para a medicina veterinária? Porque são dois cursos muito difíceis, né? Porque o Direito não é um curso fácil, então você formar, porque você chegou a formar, e depois... né, cumpriu mais aí uma outra etapa de outro curso difícil como e teve a medicina vontade veterinária. De fazer a faculdade toda de novo, né? Então, certeza que você gosta de estudar, eu tenho, né? Tem nem como. Duas pós-graduações juntas. E é o que eu ia perguntar. A Ana também, né? As duas fazendo duas pós-graduações. E uma outra pergunta que é interessante, que eu queria fazer para vocês, que eu acho que é até uma curiosidade, porque as duas já mostraram da importância da clínica médica e cirúrgica de cães e gatos, que vocês trabalham na área de pequenos. Mas a Ana Cláudia, na área de odontologia, nós não temos tantos especialistas nessa área ainda. E você numa área também que não é fácil, que é ortopedia e neurocirurgia, e principalmente para mulheres, que é uma área que normalmente a gente trabalha com homens, né? Uma coisa mais então me bruta. fala um pouquinho aí nessas escolhas de cada uma, por quê e como vocês chegaram nesses caminhos, né? Você quer falar primeiro? Pode ir. Quando eu comecei a fazer a especialização de clínica médica, foi antes de formar, na verdade. Eu comecei antes de formar. No ano anterior a terminar a faculdade, eu já iniciei e tudo mais, e aí acabou que veio a pandemia e atrasou um pouquinho a formação da de clínica médica. E nesse meio tempo, foi até uma coisa que eu contei naquele dia da aula, né, lá na faculdade, que eu contei para os alunos. Ela foi lá fazer uma apresentação excelente para os meus alunos. Conversei demais, coitado daqueles bichinhos. Quando eu comecei a trabalhar, eu ganhei um aparelhozinho para limpar a boca dos animais, que é o tártaro, né, que todo mundo conhece como tártaro. E aí eu passei por uma primeira experiência, que foi um paciente meu, idoso, cardiopata, né, problema cardíaco, problema renal, tudo, e fiz o tratamento e o animal ficou ótimo, eu fiquei super feliz. E aí, vou tentar resumir. E aí, tirei uma foto de antes e depois da cavidade oral, da boquinha suja, a boquinha limpinha, e postei. Aí, quando eu postei, veio gente de Curitiba, Pernambuco, São Paulo, Rio de Janeiro, Belo Horizonte, tudo quanto é lugar que vocês imaginarem. E todo mundo em cima de mim xingando, que absurdo e tal. E eu falei, gente, o que tá acontecendo? O que eu fiz? E aí, na hora que Alexandre chegou em casa, ele só olhou assim pra mim. Ele falou, o que foi? Aí pronto. Chorei, falei, pronto. Mal formei, mal comecei a trabalhar já acabei com minha carreira. Gente, Alexandre é o marido, é meu novinha esposo. assim, mas ela já é meu esposo. Já é uma mãe de família. E aí, acabou que todo mundo me xingando e eu sem saber o que estava acontecendo, até que um anjo, eu falo que Deus coloca pessoas assim, são anjos na nossa vida. Que é minha meia xará também, o mundo que tem Ana, né? Ana Klein. Ela me mandou uma mensagem super educada falando o que eu tinha feito de errado.
E eram coisas que estavam erradas, mas que a gente não tinha aprendido na graduação, mas não pelo fato da faculdade ser falha, mas pelo fato de que na faculdade a gente só aprende um pouquinho de cada área. Exato. Um pouquinho da dermatologia, um pouquinho da odonto, um pouquinho da ortopedia. Então, por exemplo, você que está fazendo ortopedia, eu tenho certeza que você está vendo coisas que a gente nem sonhava na faculdade. E aí, quando ela me mostrou isso, aí eu falei, entendi o que eu estava fazendo de errado e tal. E aí ela me falou que ia ter um curso online de odontologia e tal. Entrou no ouvido e saiu no outro. Eu falei, gente, não é a realidade de Montes Claros, não é uma coisa que cabe aqui na região. Todo mundo faz tartarectomia. Todo mundo faz tartarectomia, então, assim, não é o caso. Passou umas 2 semanas, 3 semanas, e ela, Ana, o curso foi lançado, o curso online. Aí eu parei, eu falei, gente, quer saber? Não era um curso muito caro, era um curso da distância, foi na época da pandemia. Aí eu falei assim, vou fazer. O máximo que vai acontecer é eu ver que realmente não é uma coisa para mim, mas alguma coisa eu vou aprender. Fiz o curso e eu apaixonei. Se encontrou na medicina veterinária. Meu Deus do céu, é uma coisa assim que hoje eu não consigo me imaginar fazendo outra coisa se não for odontologia veterinária, graças a Deus. Então é por isso que eu falo que às vezes as coisas acontecem e a gente não sabe o porquê, a gente questiona, e eu falei, meu Deus do céu, o que está acontecendo? Fiquei arrasada, chorava até. E às vezes as coisas acontecem, mas eu tenho certeza absoluta que se isso não tivesse acontecido, eu não ia fazer odontologia. Eu nem sabia. Seu caminho seria outro. Eu não sabia que existia especialidade de odonto. Eu achava que na verdade, eu achava que a odontologia se baseava em limpar a boca de um cachorro. Ponto. E é um mundo muito maior. Aí, depois do curso online, abriu a especialização, que é uma segunda faculdade, é uma especialização de 2 anos em São Paulo, que a gente tem que ir todo mês para lá, tem prova, tem TCC, tudo. Deus é mais. E aí, quando abriu as vagas, eu falei assim, gente, uma coisa é curso online, né, que eu consigo fazer daqui de casa, outra coisa é eu ir para São Paulo todo mês fazer isso. É complicado, é um custo muito elevado, que é até uma coisa importante da gente falar. E aí, fui enrolando, até que a professora mandou, gente, últimas vagas. Aí eu falei, agora ou nunca. Aí conversei lá em casa, a gente sentou, conversou, planejamos, e aí conseguimos para dar início à especialização. E o tempo passa tão rápido que esse ano já termina. Então, daqui uns dias eu finalizo. Eu passei por isso também, 2 anos em São Paulo, né? Na minha especialização em patologia clínica, e eu ia todo mês para São Paulo. Eu falo assim, não é fácil. Tem gente, eu falo isso com o Alexandre. Vocês vão me ver falando muito aqui, é porque eu converso muito com o Alexandre sobre tudo. Eu falo muito com o Alexandre. Eu tenho a ciência de que não é todo mundo que tem a oportunidade de poder fazer. Mas que, às vezes, quem está de fora pode pensar, né? Não todo mundo, sem generalizar, mas pode pensar, muito fácil. Você está indo para São Paulo, está especializando. Gente, mas não eu é um conto ou caminho... você conta? Ai, Jeová. É muito complicado, é muito difícil. Não é fácil, não é fácil. E para você? Semana passada, eu estava na pós-graduação de São Paulo. Eu saí de Montes Claros na terça à noite. Quarta, quinta e sexta... direto, de imersão. É imersão, a gente não sai de dentro da faculdade. Um segundo. E aí chega à noite, voltei no sábado à tarde e já fui direto para a faculdade daqui, porque estava acontecendo o módulo da outra pós. Que era de quê? De odontologia. Era de odonto. É porque a daqui que ela faz é a de clínica, né? E aí tem um módulo de odonto. Mas conta aí, por que você fez a escolha aí? Então, vamos lá. Eu me neguei várias vezes, né? Primeiro já me neguei não indo fazer a veterinária, depois eu decidi fui fazer. Aí, na primeiro impacto da anatomia na minha vida, eu já entrei, eu vi o animalzinho, né, e tal. Eu não vou mexer com cirurgia, eu quero clínica, porque eu não vou ter capacidade para isso. Foi meu segundo não na minha vida. A gente vive para quebrar a cara. Exatamente. Aí, no 5º período, eu era aluna de semiologia de Raul. Aí, eu peguei e mandei mensagem para ele, estava no meio, e na quarta-feira eu tinha aula com você, 11 horas da manhã. Então, de 7 até as 11, eu tinha horário vago. Aí eu perguntei para Raul se eu podia acompanhar algumas cirurgias dele. Fiquei curiosa. Cheguei lá, a primeira pessoa que estava na anestesia, doutora Ana Cláudia. Ai, olha como é que as coincidências acontecem. Gravei Nosso tudo. Caminho foi junta. E eu fiquei ajudando ela na anestesia, porque o animal entrou em apneia, então eu ficava respirando e você monitorando tudo. Olha, você vê como é que você lembra, né? Tudo. E aí eu fui caminhando. Eu falei, tá bom então, vai ser cirurgia. Gostei, fiquei acompanhando.
cheguei no 7º e tal, e daqui a pouco eu já falei assim, não, mas vai ser cirurgia de tecidos moles, porque ortopedia é pesado, eu não tenho força para ortopedia, precisa de, né, aquela capacidade e tal. Outro não na minha vida. Fui caminhando, daqui a pouco, ai gente, mas ortopedia é tão perfeito. No 7º período, eu fui fazer um estágio com um ortopedista lá no Rio de Janeiro. Fiquei 1 semana com ele, Dr. Vanderlei Severo. É o ortopedista. Gente, que legal. E aí, eu peguei... na clínica... Viu outro mundo? Outro mundo, sim. É outra realidade. Né? E assim, ele fazendo... A primeira TPLO que eu assisti na minha vida, eu olhei e falei, velho, isso é muito lindo. Explica para as pessoas o que é uma TPLO, Uma TPLO. Né? A TPLO é uma cirurgia muito utilizada para ruptura de ligamento cruzado cranial. Eles fazem eles consertam, digamos assim, entre aspas, o platô tibial. O platô tibial com o cão, ele tem uma angulação diferente do ser humano. O ser humano, quando ele faz a ruptura do ligamento cruzado cranial, não tem muita diferença. Se você não é atleta, você não precisa reparar esse ligamento. Os cães não. Os cães, o modo como eles pisam, já faz com que a tíbia ela avance cranialmente. Então, esse ligamento serve para poder segurar isso. E aí, a gente faz essa angulação. Muda a angulação da tíbia com essa técnica, que chama TPLO. Então, faz uma osteotomia, põe a placa. É perfeito, é lindo. E aí eu me apaixonei. Tudo bem que muita gente não vai entender muito, porque você falou um monte de termos técnicos aí, né? Mas tudo Desculpa. bem. É só pra quem é apaixonado. Mas entenderam a sua paixão. Entenderam que é Então, eu acho apaixonado. que isso é importante. E aí, a né? cada coisa que a gente compra, né, da especialização, a cada material, a cada caixa Não, a gente de não plástico. compra roupa, mas Deixa eu fazer a gente não compra sapato, só material cirúrgico. Assim, eu acho que até, assim, a Ana Cláudia, eu fico na dúvida, mas acho que até a Anelisa, eu sei um pouquinho da resposta. Que vocês têm mentores? Eu tenho, né? Assim, Tenho. já sabe. Eu tenho... Você fala da odontologia? Ou de vida, assim, em geral, porque assim, vocês acham importante ter alguém que a gente se inspirar? Sem sombra de dúvida Sem dúvida. nenhuma. Sem sombra de dúvida. Na faculdade, eu tive alguns. Raul, eu acho que ele acaba sendo uma referência para grande parte dos alunos, porque ele sempre está ali à frente de várias matérias. E tem muito aluno que se identifica clínica com... e cirurgia, né? Que é o que a gente gosta. Só que eu tive um mentor, engraçado que ele não é da área, ele foi um professor muito importante para mim, e ele foi o meu orientador de TCC, que foi o Otaviano. Então, assim, foi uma pessoa... porque ele foi o meu mentor, assim, de pensamento, assim, de pensar fora da caixa, sabe? Talvez... Isso é muito interessante, isso muito importante, né? Exatamente. E voltada para a odontologia, sem sombra de dúvida, a Ana Klein, que me pescou para essa área. Inclusive, eu vou passar uma temporada com ela em setembro em São Paulo, porque a gente tem um estágio obrigatório para fazer, de 96 horas que eu tenho que ficar Já fiz em o meu, imersão. graças a Deus. Eu vou fazer ainda em setembro. Ela, a minha mentora, e o Dr. Daniel Ferro, que é meu professor da pós. Agora ele está na Carolina do Norte. Chiquérrimo, poderoso. Eu falei com ele que se eu tiver a oportunidade de ficar lá com ele, nem que for uns 5 dias, vai ser de grande aprendizado. Ele é um cara também, assim, fora da curva. Então, eu tenho esses mentores. Parte na faculdade e outra parte na especialização, com certeza. Bem, Ana, seu mentor te ajudou a fazer essa mudança aí dos tecidos moles para ortopedia, né? Sem dúvida. Dr. Raul Felipe Dornas. E atualmente nós somos conhecidos como pai e filha. Todo mundo sabe. Gente, e assim, a gente brinca, a gente conversa, mas a gente tem muitos desafios profissionais, né? Temos. Ô, Ana Cláudia, primeiro. Eu acredito, assim, a sua vibe é uma vibe muito de empreendedora, né? Eu acredito que você é sócia de sua mãe, Isso, né? isso. Me fala um pouquinho aí, assim, dessa gestão da parte clínica, né? Que você divide um pouco a parte da clínica, do pet shop. Isso. Quais são os desafios? Como que é trabalhar em família? Mãe, Te amo. te amo demais, mas eu vou te falar. Não é fácil. Quando eu formei, a clínica já estava em andamento, assim, já tinha veterinária, já tinha cirurgia e tudo mais, mas não tinha a minha pessoa lá, né? Aí depois que eu formei, que eu entrei,
No início, minha mãe que fazia tudo. Só que depois de um tempo, ela começou a perceber que ela poderia me passar algumas responsabilidades até para aliviar. Exatamente, delegar um pouco. O que é difícil para dona Deise, porque ela gosta de ter controle de tudo. Então, foi um processo, ainda está um processo, não é fácil. E é muito difícil, quem trabalha aí com o familiar sabe o tanto que é difícil você separar, que na hora que você está ali, você está trabalhando, e na hora que você sai dali, tem que estar tudo bem. Então, durante alguns momentos, foi uma fase muito difícil. Então, assim, eu chegava em casa nervosa, com raiva, estressada, e na hora que ela me ligava, oi, mãe, assim, com falta de paciência, mas aí eu olhava para Alexandre, calma, é sua mãe. Então, assim, é difícil, mas a gente está conseguindo agora. Eu falo que é por culpa minha, porque a maturidade ela vai trazendo esse certo discernimento para a gente. Sem dúvida. E com o passar do tempo a gente está conseguindo lidar com isso de uma forma mais fácil. Eu, particularmente, né, com uma forma mais fácil. Ela fica na administração e delegando, né, as coisas na parte de pet shop, de vendas, banho e tosa e tudo mais, as funcionárias e tudo. E eu fico na parte da clínica, consultas, cirurgias. A outra veterinária que trabalha lá comigo, que é a doutora Ana Cecília, que é ultrassonografista, e clínica também. E aí eu fico mais nessa parte. De vez em quando tem umas ranca-rabo lá. Faz parte. Normal. Mas é muito gostoso. E Ana, como que é para você voltar, né? Agora como profissional aí na instituição que você estudou, né? Como foi receber esse desafio profissional? Ai, sim. É desafio constante, né? Porque requer muito da gente o tempo todo. Principalmente por ter muitos olhos em cima, que são os alunos, né? Não só tutores, mas os alunos nos cobram constantemente. Isso é ótimo porque a gente não para. A gente tem que estar sempre correndo atrás, buscando e tal. Mas foi o que eu falei na época para todo mundo, que eu contei quando eu recebi a ligação, me convocando para ocupar a vaga. Foi assim, uma realização de um sonho. Porque desde o dia que eu entrei no hospital como estagiária, eu sabia que era lá que eu queria trabalhar. Então, assim, é um sonho. Meta, é um né? sonho. Foco. Meta e foco. Daqui a pouco a gente vai, inclusive, falar um pouquinho sobre isso. Mas outra coisa que eu acho que é importante, né? E eu vejo duas meninas novas, né? Aí nas redes sociais. Como vocês veem, né? Marketing pessoal. Vocês acham que é importante na medicina veterinária estar dentro das redes? Vocês acreditam que as redes ajudam? Qual que é o pensamento seus nesse sentido, entendeu? Assim que eu Como formei, ferramenta profissional, por exemplo, né? Assim que eu formei, um pouco tempo depois, alguns meses depois, isso porque veio também a pandemia, né? Então acaba que essa questão do marketing digital, da pessoa trabalhar com a internet, cresceu mais ainda. Já existia, mas cresceu mais ainda. E aí, depois que eu formei, eu falei, gente, eu acho que seria uma boa. Só que eu fui muito resistente no início, porque meu Instagram era um Instagram fechado, que é a principal ferramenta que eu utilizo atualmente é o Instagram. Era fechado, então tinha 500 seguidores. Era assim, amigo, família, e eu praticamente não postava nada, não gostava. Apesar de eu ter esse jeito que eu sempre tive, eu não gostava de expor muito. E aí, eu dei início a essa questão do marketing em relação à medicina veterinária com o Instagram fechado. Aí Débora, que é dona da The Paper Factory, que é uma empresa de marketing aqui de Montes Claros, ela falou, minha filha, a primeira coisa que você vai fazer agora é abrir esse Instagram seu, pelo amor de Deus. Aí acabou que eu abri, é ela que é responsável pelos meus posts. Jeff, que está presente aqui com a gente, ele é dono de uma empresa hoje também. E ele é responsável, ele é meu videomaker, ele é responsável pelos meus vídeos, e aí começou a dar andamento. E assim, eu percebi que, pelo menos para mim, foi muito importante. Eu até falei isso na aula. Um Instagram bonito, um conteúdo legal, ele não faz de você um bom profissional. Né? Então, não adianta você ter várias coisas, se na hora que você tiver que resolver um problema de um paciente, dá né, errado. Então, assim, pode contribui, acontece, né? Mas não é... Contribui, E eu percebi que essa contribuição, esse aumento, esse alcance, ele foi acontecendo
aos poucos. Orgânico, né? Você foi aos poucos. Exatamente, foi aos poucos. E é muito legal quando eu tenho feedback. Às vezes eu estou no consultório e, às vezes, normalmente eu pergunto, foi indicação? Você já é cliente nosso aqui? Não sei o quê. Para saber mesmo, para conhecer a pessoa, que eu gosto muito disso também. E, não, eu te conheço no Instagram. Eu te conheço no Instagram. Eu adoro a Aimee, que é a minha cachorra que eu posto. Eu gosto de não sei o quê. Nossa, eu amo seu Instagram, você me ajuda demais, não sei o quê. A Aimee então, assim, é uma estrela, né? A Aimee é uma estrela mais famosa que todo mundo. Todo mundo gosta dela. Então, assim, é muito bom ter esse feedback. Eu gosto bastante. É uma coisa que eu tô tentando. Só que o ponto positivo também é que não é uma coisa que me prende. Então, assim, se eu quiser parar amanhã, eu não tenho essa cobrança, sabe? Eu falo que eu sou uma pessoa muito transparente. Então, assim, vocês me conhecem. Se eu chegar lá na faculdade, lá no hospital, vocês vão olhar pra minha cara e falar assim, Ana Cláudia não tá legal hoje, porque eu não consigo colocar uma máscara, sabe? Então, é uma coisa que no Instagram eu consigo lidar bem, porque o dia que eu não tô bem, eu simplesmente não apareço, eu não falo nada, eu não posto nada e não é o meu principal trabalho, sabe? É uma ferramenta, mas então é uma ferramenta coadjuvante, é uma coisa que ajuda bastante, que eu gosto muito. E você, Ana? Eu confesso que eu tentei, né? É importante, eu acho extremamente. Ana Cláudia foi uma das minhas motivadoras de tentar mexer mais com o Insta e tal, nesse ponto. Postei algumas coisas, mas as minhas prioridades não me deixaram... Não é nesse momento. Exatamente. Mas, assim, sem sombra de dúvida, é extremamente importante. O meu é aberto porque quem quiser me seguir, me segue. Não quer dizer que eu... né? Mas tem, assim, algumas coisinhas que eu coloquei lá, algumas patologias, mas nada demais, não. Mas... Bem, quando a gente fala, né, meninas? Vocês são super novas, bem-sucedidas, né? Resultados positivos já, com tão pouco tempo de profissão. Eu gostaria que vocês falassem um pouquinho, principalmente para essa galera mais nova que está chegando aí, né, que ainda está na faculdade, no início da caminhada ou no meio da caminhada. O que vocês consideraram, né, durante essas suas escolhas? Quais as características que vocês entendem que são necessárias, né, para ter resultados positivos? Assim, você fazendo uma reflexão sobre a trajetória de vocês, né? O que vocês poderiam falar um pouquinho para quem está vindo aí depois, né? Sucedendo vocês aí nessa busca profissional? Se fosse para resumir, não acomodar, sem sombra de dúvida, eu acho que seria a primeira coisa que eu falaria. Eu acho que hoje a sociedade, ela, não de forma, né, generalista, mas assim, é muito comum a gente ver pessoas que formam e falam, agora eu formei, então tá tudo certo, eu vou acomodar. E, assim, não dá. A gente não pode se dar esse luxo, sabe? Nem sempre a gente vai acordar motivado para fazer alguma coisa. Mas se a gente contar com motivação, a gente, às vezes, não faz nada. Então, se a gente não tiver uma disciplina para falar assim, acordei hoje, não tô afim, não quero, mas eu vou fazer mesmo assim porque eu preciso, a gente não chega em lugar nenhum. Então, é muito comum, direto as pessoas perguntam, inclusive no Instagram, um conselho para acadêmico, eu estou no 3º período, eu estou no 7º, eu estou formando agora. Eu sempre falo, se especialize, isso é muito importante. Eu falo que a medicina veterinária, aqui na nossa região, principalmente, está crescendo nesse sentido. Graças a Deus. Quando a gente vê os outros centros, Belo Horizonte, São Paulo, Rio, é outra realidade. Exato. Por que é outra realidade? Porque tem todas as especialidades que vocês imaginarem. Até mais que humanos. Porque, por exemplo, humanos não tem silvestres. Fato. Então, assim, hoje o homem não tem grandes animais, não pequenos tem grandes, animais. Não tem porte grande, porte pequeno. Então, assim, nesses grandes centros tem altas especializações. E aqui, na nossa região, não tinha. Ainda não tem todas, né? Mas, assim, a gente está caminhando para isso. Né? Tem um caminho, eu falo que o caminho que está aí próximo a gente é realmente essas especializações, e se a gente acomodar, infelizmente, a gente não chega em muitos lugares. E muito esforço também, né? Muito porque esforço. não é fácil. Porque eu falo muito que às vezes a pessoa vê o resultado da pessoa, mas ela não vê o caminho para ela chegar lá. Sem dúvida. Né? Eu acho que a gente sempre tem que deixar deixar isso claro, que realmente... E eu acho que, assim, por mais que, assim, muitos começam a faculdade muito novos, né? 16, 17 anos, 18. A maturidade não tem. Mas eu acho importante a pessoa buscar essa responsabilidade e se dedicar. E aproveitar a faculdade para poder tocar e ver todas as áreas que tem, porque a veterinária é extremamente ampla. Todo mundo fala, é médico veterinário, você mexe com cachorro, com gato ou com boi. Não!
Gente, tem muita coisa. Esquece isso. E mexemos com gente. Exato. Principalmente. Né? Porque assim, tem as pessoas, tem o ramo da veterinária que cuida da alimentação do ser humano, que cuida... É muita coisa. Nossa, Deus, vai atrás de frigorífico e laticínio, essas coisas, então... E isso é tão interessante, você lembra que eu falei que eu ia fazer uma surpresa, né? Eu brinquei com as meninas. Eu brinquei com as meninas que eu ia fazer uma surpresa para elas, trazer 2 frases que elas falaram no Instagram. E que tem muito a ver com o que vocês acabaram de falar, muito interessante. As 2 frases que eu peguei tem muito a ver. Só falta ela falar uma frase que eu não lembro. Aquelas então, não falei. A Ana Cláudia, ela falou assim, gostaria que depois vocês comentassem. A sorte dá muito trabalho. E a Anelisa falou assim, buscar o melhor para nossos pacientes é algo constante, necessário e prazeroso. E tem muito a ver com o que a gente está... Eu costumo... É porque até o que eu falei antes aqui nos bastidores. É muito fácil de quem está de fora olhar para onde a gente está agora. Não que nós estamos no topo. Não, a gente está no início de uma caminhada muito longa, né? Mas eu tenho muito orgulho de onde a gente está agora, porque tem pouco tempo que a gente formou. Sim. Você formou Eu formei em janeiro de 2021. Tem 2 anos e meio, vai fazer 2 anos e meio que eu formei. Então, assim, eu tenho muito orgulho de onde a gente está agora. Mas quem olha de fora, fala, lá, muito fácil fazer especialização em São Paulo. É muito fácil, porque ela pode fazer assim, 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 mas eu não posso. Elas podem fazer isso. Elas estão trabalhando, as 2 estão trabalhando no hospital da faculdade que elas formaram, mas eu não. Então, quando a gente aponta o dedo, eu falo que toda vez que a gente aponta um dedo para alguém, tem 3 apontando para você. Então, a gente falar da sorte, a sorte é exatamente isso. É muito fácil a gente julgar e falar exatamente o que a pessoa está passando, sabe? Eu acho que isso é uma realidade muito grande em todas as áreas, né? Mas eu vejo que na nossa área é uma coisa forte. E antes de comentar a minha frase, vou completar a sua, que eu falo muito que não é a sorte, é Deus. Porque Ele está vendo tudo que a gente dedicou, não só as pessoas que nos reconhecem, que estão ao nosso redor, vê o quanto a gente se dedicou durante a faculdade, né? Para estar onde nós estamos hoje. Um caminho de compromissos, né? Exatamente. Então, assim, a gente abdicou de muita coisa, a gente vivia dentro da faculdade. Ficava mais 10 na faculdade horas, do que em casa. 10 horas direto. Saía 7 horas de casa, voltava 7, 8 horas para casa. Então, vou fazer uma brincadeira depois. Pode continuar. E aí, então, assim, tem uma dica, né, pros acadêmicos e tal. Entrei no curso, eu não sei se eu gosto. Gente, se você não tem paixão de estudar, por mais que tem matéria que é maçante, com certeza tem matéria que é maçante, que é difícil. Mas se você olhar no plano geral e seu olho não brilhar, você não sentir aquela alegria de buscar o conhecimento acerca daquilo ali, e saber que aquilo vai te acrescentar para você conseguir exercer sua profissão muito bem e ser cada vez melhor, para que você está nesse curso? Então, eu passei por esses 2 momentos da minha vida. Então, assim, eu não tenho dúvida alguma que eu estou no meu lugar de paixão. Você falou isso de Deus, eu falo que com Deus é mais fácil, e sem Ele é impossível. Sem dúvida. E voltando aqui, né, quando a gente fala de desafios, né, vocês falando aí de muito comprometimento, né, de ficar 10 horas na faculdade. E qual a importância da família? E como é que é conciliar isso aí, família, trabalho, estudos? Porque são 2 meninas casadas. Graças a Deus. Graças a Bem Deus. casadas, né? Eu vou te falar, não é fácil, não. E quando eu casei, logo, como é que foi? Eu casei em julho e eu formei em dezembro. Foi. Então, no meu estágio supervisionado, que é onde a gente vive no hospital, eu estava de lua de mel, eu tinha acabado de casar. Então, assim, não é... Alexandre que lute. Alexandre lutou, tadinho. Ele foi muito compreensível, muito, muito, muito. E, assim, não é fácil, porque você tem que conciliar a faculdade, na época eu estava formando. Hoje eu ainda tenho que conciliar a outra faculdade. Hoje é até pior, porque na época era o estágio supervisionado. Hoje é o trabalho, a casa, o marido, eu mesma. Que a gente... Os estudos. E a faculdade de São Paulo. E a especialização. Então, assim, não é fácil, não. Tá difícil. Por isso que eu falo que a sorte dá trabalho. Dá trabalho. Porque não é fácil. E aí, lá em casa, ó, o seu é Alexandre, o meu é o Daniel.
E assim, ele foi surreal na questão do apoio. Isso aí é fundamental, né? Eu falo que se não fosse então, Alexandre... Assim, ele falou, você quer fazer? Então vamos. Coraçãozinho para esses meninos, viu? Coraçãozinho. Amor. E assim, ele falou, você quer fazer? Então vamos, vai fazer e tal. Então ele sempre me apoiou e ele sempre entendeu. Tanto que eu cuidava da casa. Eu fazia as coisas, eu cozinhava, lavava no início da faculdade. Até o 5º período. Chegou um ponto... Do 5º período para frente, eu não dei conta mais. Porque eu vivia na faculdade. Então eu tinha mal o final de semana, mas aí eu tinha que fazer trabalho, tinha que estudar para prova, tinha... que as descansar, descansar um cuidar pouco. do casamento. Exato, e às vezes tinha que ir visitar os sogros. Fazer o social. Exatamente, então foi... Eu falo que quando a gente tem apoio, né, isso aí é fundamental. É muito Eu falei importante, até né? uma Com vez isso no certeza. Instagram, eu falei, gente, busquem pessoas que tá ali do seu lado para falar vamos. E eu não falo de casamento. Eu falo de pessoas, Sim, de sem relações, dúvida. de amigo, de família, de E pessoas relacionamento. que te levantam. Você tem aquela amizade que só fica na negatividade, te leva para baixo. Sim, e isso é muito Não, comum. Isso é muito comum. demais, Então, demais. assim, quando você tem uma pessoa do seu lado, independente se é família, se é irmão, pai, mãe, esposo, esposa, o que quer que seja, amigos, isso faz toda a diferença. Então, assim, na prática, eu vi, por conta de Alexandre, por conta da minha família também, e você viu, por conta de Daniel, que isso faz toda a diferença. Com certeza. E assim, só voltando, né? Porque é algo que para mim é muito importante também, e eu acho que a gente não pode deixar de falar, que é com relação à espiritualidade, né? Já até começamos a falar aí um pouquinho sobre Deus, né? Qual que é o significado, né, da espiritualidade para vocês? Que para mim, né, eu sempre falo que espiritualidade para mim é olhar para a sociedade à nossa volta, né? A gente, eu acredito que nós somos seres espirituais em uma existência humana. Então, assim, o que é, né? Essa espiritualidade para vocês, né? Vocês começaram até a falar um pouco sobre Deus. Assim, eu cresci, nasci numa família evangélica. Então, a gente tem as nossas crenças e tal, essas coisas. Mas eu também, assim, sei que cada pessoa tem a sua crença. Então, cabe a nós nos respeitarmos e nos aceitarmos da forma que nós somos e tal. Muita gente tem o costume de falar e apontar o dedo, igual a Ana falou. Se você está apontando um, tem 3 para você. Então, assim, eu tenho a minha crença e eu funciono de um modo e, para mim, tem dado certo a minha vida inteira. Então, assim, eu não canso de orar, de joelho no chão e conversar com Deus, e entregar para Ele as coisas que para mim são impossíveis. Então, assim, já aconteceu, eu juro para vocês, lá no hospital veterinário, de eu chegar num cantinho lá, ajoelhar antes de fazer uma cirurgia, porque a minha crença, a minha espiritualidade, né? a minha fé. Então, Arrepiei. assim... A fé é muito importante, eu acredito Então, muito assim, nisso. é importante nesse caso. Então, eu levo a minha vida assim e vou continuar. Eu tenho uma conexão muito grande com Deus, assim, desde sempre, só que a importância de você ter pessoas certas na sua vida. Alexandre, sempre tem Alexandre, né? Amor, só tá dando você aqui. Alexandre é uma pessoa extremamente religiosa. Nós somos católicos, ele é extremamente religioso e depois de me relacionar com ele, eu comecei a ficar ainda mais presente nesse sentido. Então, é uma coisa muito forte pra gente, pra mim, tanto na nossa relação quanto no profissional, sabe? Então, é uma coisa que é o que você falou. Eu sempre entrego o que eu acho que eu preciso entregar nas mãos de Deus, que é tudo, né? Então, eu sempre entrego aquilo que eu acho que é impossível. Eu sempre confio quando as coisas dão errado, porque quando eu falo que é muito fácil a gente agradecer quando as coisas dão certo, a gente fala, ai, Deus, obrigada pela minha vida maravilhosa, obrigada por ter dado certo, obrigada por eu ter conseguido. Mas na hora que dá errado, você tem que falar assim, obrigada também, porque não aconteceu por um motivo, eu tenho certeza. Então, eu acho que isso é muito importante, a gente confiar, aceitar, seguir, confiando, né? Bem, gente, nós estamos chegando ao final. Então, A gente conversa demais. Pra gente chegar, pra gente finalizar, eu gostaria de a gente fazer um bate-bola. Eu vou falar alguns pilares que eu considero como pilares, né? Algumas palavras que eu acho que, de repente, é importante. E que vocês falam, sem muito pensar, uma palavra, uma frase ligada, né? A essa palavra. Primeiro, saúde. Importante. Ética. Fundamental. Sem dúvida. É, assim, primordial na vida de qualquer pessoa. Amigos. Amor.
Compreensão. Dinheiro. Muito importante. Legal. E é uma coisa que tem um preconceito muito grande, mas que é muito importante. Eu falei, legal. Bom, É bom. faz E bem. lazer. Necessário. Queria Quero. Então, meninas, agora eu deixo aberto para vocês, né, darem aí seu último recado aí. Se eu puder dar um conselho, um recado, é o que eu sempre falo, né? Principalmente, eu sei que aqui a gente não fala só da veterinária, né? Mas eu acredito que muitos dos alunos e dos profissionais vão assistir o podcast. Então, se eu puder dar um conselho, não acomode, não fiquem acomodados. Não é fácil, eu sei, a gente sabe que não é fácil, mas se a gente não tiver disposto a uma constante evolução e um constante crescimento, a gente não sai do lugar. Não, né? não sai. Obrigada por acompanharem, adorei-se. Amei. Eu que agradeço. Amei, foi Eu muito que bom. agradeço, Obrigada. muito legal. Eu confesso que eu fiquei extremamente surpresa quando o Si veio convidar para um podcast. Eu falei, meu Deus, Ana, Como assim? como diz Ana, eu subi na vida. Subimos na vida, vencemos. Pensemos. E assim, eu queria agradecer de coração mesmo essa oportunidade de estar aqui com vocês hoje, conversar. Ana sabe o tanto que eu sou apaixonada por ela, pelo trabalho dela, indico, assim, à torta e à direita. Sou apaixonada com Si, assim, o que eu passei no TCC e o que se fez por mim, eu não canso de agradecer. Então, assim, e o meu recado é tipo assim, igual você falou, amigos, eu falei amor. É ter essas pessoas importantes perto de você. Ter essas pessoas que te apoiam, que te levam para cima e que buscam, que extraem o seu melhor, né? Raul também é um exemplo vivo disso para mim. 24 horas ele no meu ouvido e Alex, meu Deus amado, como Alex extrai o melhor da gente. Então, assim, são essas pessoas que acrescentam pra gente. Então, gratidão, meninas. Gratidão, Gratidão, sim. Anas. Né? Gratidão também à equipe nossa aqui, que nos auxilia aqui nos bastidores, né? Que sem eles, né? A gente não estaria aqui, né? Exato. Então, juntos somos mais. Muito obrigada. Obrigada, Obrigada, Sim. Sim. Obrigada, gente. Muito obrigada.